Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. E aqui quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, o estado é Pernambuco, e o país é o Brasil. Se vocês estiverem com vontade de se inscrever no canal, vocês vão lá no YouTube, abre o YouTube, quando aparecer uma foto minha, aperte na foto lá no canal do YouTube e se inscreva do lado direito. Bote lá um dedinho lá no sininho, se inscreva que já tem 198 trabalhos do Senhor, tanto pregações como também estudos com dinâmicas, com 10 perguntas e 10 respostas na Bíblia. Então, para dar início ao trabalho, hoje são 15 de março de 2025. Para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão, que chama Antífona. Mas porque sempre esse hino, que é o hino que eu mais gosto, né? E um dia que eu não estiver aqui, que eu partir daqui para a morte carnal, né? Que é a primeira morte, eu gostaria muito que louvasse esse hino, mas eu não estou ouvindo mesmo. Que nos diz assim: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Para a nossa meditação e reflexão, eu vou deixar aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e o versículo 6 e 7, que nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, ou da mão potente de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu li só esses dois versículos, que se encontram em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, que eu vou repetir de novo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós e de mim também, né? Então, para dar início ao trabalho de hoje, eu vou trazer uma palavra que fala que Jesus Cristo é um tipo de psicólogo e terapeuta e também curador. Eu trouxe vários subtópicos aqui, eu vou ser bem rápido e ler para também levar aquilo que a gente traz para o dia a dia, né? Para o dia a dia das nossas vidas. A vida no mundo que vivemos. Humildade não é passividade. No livro de Mateus, capítulo 5, 39, diz assim: se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Isso é uma maneira similar que Jesus Cristo deixou aqui. Não que a gente, se alguém
vinha dar um tapa no rosto da gente, a gente tem que dar o outro lado do rosto. Não, mas é nesse sentido. Quando alguém nos ferir ou fizer alguma coisa que te machucou, então você tem que dar outra face, como Jesus foi humilde nesse sentido. Mas nós, às vezes, não temos essa humildade. O próprio irmãozito realmente não tem essa humildade. E deveria ter cada vez mais. E peço que, meu Deus, consente-me nesse sentido. Precisamos ser humilde. Outro subtópico. No livro de Mateus 5,33, nos diz assim: abençoados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que abençoados os pobres em espírito? Porque são aquelas pessoas que ainda não têm a palavra de Deus, não aceitou a Cristo como seu libertador e salvador, e eles são pobres de espírito porque não conhecem a verdade, não conhecem a Trindade, que é o nosso Deus em primeiro lugar, em segundo lugar Jesus Cristo, e em terceiro o Espírito Santo, né? Bem-aventurado esse que pobres porque eles não conhecem, porque deles é o reino dos céus. Porque muitos pensam que está com aquela espiritualidade, né? Pensam, eu estou cheio do Espírito, e que vai subir para o reino dos céus. E aqui diz que, na verdade, os pobres é aqueles que não são ricos, são aqueles que são abençoados, mas apesar de ter as bênçãos de Deus, fazem tudo o contrário, não é? Por isso que Jesus relata esse versículo aqui. Deu para cada um entender, né? Que o Espírito Santo possa tocar cada vez mais dentro de mim, irmãozito, para que eu venha também, não é? A perceber que eu não tenho essa espiritualidade, que é a última fase de um cristão ou de um servo de Deus. Regeneração, comunhão, né? E depois santificação, que significa santo, é ser separado do mundo. Se você não conseguir a santificação através do Espírito Santo, não vai a lugar nenhum. Outra frase aqui, Jesus, o terapeuta, no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 17, diz assim: amai uns aos outros. Irmãos, temos que amar uns aos outros. Mas como? Que amor é tanto esse que temos que demonstrar todos os dias, se os irmãos estão amando uns aos outros? Quero às vezes ver a caveira do irmão ou da irmã. Não é? E não é assim. Amar uns aos outros é fazer como Jesus fez, né? Jesus disse que já não chamava nós mais de servos, mas de amigos. E essa amizade que Jesus tem para conosco é o amor dele, que ele deu lá na cruz do Calvário para o resgate do nosso pecado. Por isso que a gente tem que amar uns aos outros, do jeito que eles são. Por favor, a minha pessoa também. Entendendo as pessoas, elas são boas ou mais. Entendendo as pessoas, elas são boas ou mais. Ou mais. Isso aqui é um subtópico interessante. É narrado aqui por Jesus a parábola do bom samaritano. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 35, que nos diz assim: Jesus disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho caiu em poder de ladrões, que depois de ser despojado e espancarem, se foram, deixando-os semi-morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo-o, passou de largo. Do mesmo modo, um levita, passando por ele e por aquele lugar, também o viu e seguiu adiante. Quer dizer,
Essas duas pessoas aqui, o sacerdote e o levita, eram pessoas da linhagem de Jesus, eram judeus. E não foi acudir aquela pessoa que estava à beira da morte após ser assaltado. Por isso que Jesus relata essa parábola do bom samaritano. E ali eram, não sei, duas pessoas mais que fizeram aquilo, não sei quantas, fizeram aquilo com aquele homem que passava por ali, não é? E assaltaram ele, espancaram, deixaram quase morto. E dizendo aqui, mas um samaritano que estava de viagem, chegou ao seu lado e vendo-o, sentindo compaixão. Aproximou-se, tratou-lhes as feridas, derramando azeite e vinho, colocou em sua montaria, conduzindo à hospedaria, e cuidou dele. Pela manhã, tomou 2 moedas de prata, deu-as ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, na volta te pagarei. Você vê aqui, né? As pessoas mais, mas tem também pessoas boas no mundo. Esse samaritano aqui, eu coloco como uma pessoa boa, e não era da linhagem de Jesus. Aliás, os judeus detestavam os samaritanos. Por que Jesus enfatizou essa palavra? Um samaritano fez isso aqui, para que ficasse de exemplo para nós, que às vezes somos más por dentro, e se vimos ou ver alguém numa calçada pedindo esmola, todo sujo, né, ao relento, ou até às vezes não está tão cheiroso, está com odor, né? Odor é aquele cheiro que não toma banho há vários dias e não sabe, vai xixi nas calças, uma pessoa que é doente mental, que vive pelas ruas assim, né? Como eu não digo vândalos, não é vândalos, pessoas que precisam de nós, e às vezes damos as costas. Passamos e nem ligamos, nem sequer levamos um lanche, ou fazemos alguma coisa por uma pessoa dessa. E é triste. Mas ainda existe pessoas como um bom samaritano, para ajudar essas pessoas que estão passando tanta necessidade. E olha que tem muitas pessoas passando fome, só no nosso país, pelas características de que são 70 milhões de brasileiros passando dificuldade e fome, que não tem praticamente o que comer em casa. Não é como nós, ou como eu, vamos dizer, que graças a Deus tem um pão a cada dia na minha casa. Dou graças a Deus através de Jesus Cristo. O problema de ver as pessoas como mais. Problema de ver as pessoas como mais. Coloquei esse subtópico aqui, porque está escrito no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 8, nos diz assim: por fora pareceis justos aos outros, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e perversidade. Amados irmãos, queridos ouvintes, o apóstolo fala que aqui, no livro dele, diz que aqui não há um justo sequer. Mas ainda tem pessoa com esse tipo de ação que por fora demonstra ser tão justa, não é? Ser boas, mas por dentro só tem maldade, hipocrisia, perversidade, né? Procurando fazer o mal a qualquer pessoa, sejam da sua família, seja da sua vizinhança, seja na igreja. E isso nos traz muita tristeza. De minha pessoa também. Posso até não ser uma pessoa justa, mas perverso eu não sou não, viu? E nem hipócrita também. Como diz esse versículo, não há perversidade dentro de mim. Isso Deus sabe, Jesus conhece o homem por dentro e por fora. Como lá está escrito em Lucas capítulo 18, e o versículo a começar do 18, um mancebo de qualidade que nos diz assim, que ele começa a dizer: bom mestre,
que farei para herdar o reino dos céus. E Jesus diz logo a ele, replica a ele, por que me chamas de bom? Só um bom, que é Deus que está nos céus. E Jesus começa a falar um monte de coisas para ele. Ele diz, tudo isso eu tenho feito, até os 5 mandamentos, eu tenho cumprido conforme tu disseste. Mas Jesus é o único que conhecia aquele príncipe, aquele mancebo de qualidade, onde está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo começar do 18 também. Jesus conhece ele por dentro e por fora. E disse a ele, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto que tens, reparte para com os pobres e segue-me, aí terá um tesouro no céu. Mas ele olhou para trás e não quis Jesus. Viu suas vastas riquezas e deixou Jesus para trás. E é isso que nós temos que fazer. Não dessa maneira. Querer seguir à frente e querer Jesus da maneira correta e certa. Outro subtópico. Jesus via as pessoas como essencialmente boa. Jesus olhava toda pessoa sem maldade nenhuma. Todas aquelas pessoas que, quando andavam com Jesus, andavam só por causa do alimento que Jesus provia para ele e as curas. E no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27, é assim, amai-vos vossos inimigos. Está vendo aqui, mais irmão? Nós temos que amar os nossos inimigos. E é isso que eu tenho colocado dentro no meu coração também. Que amar os amigos é muito bom. Os familiares que gostam da gente é muito bom. Porque tem até familiares que não gostam de nós. Não é verdade? E às vezes você nem fez nada. Mas cria um clima dentro da família, dentro da vizinhança, né? Dentro da sua própria casa, dentro da própria igreja, que é um clima que não é da vontade de Deus e nem de Jesus Cristo, seu Filho amado. Fica um clima distorcido através da palavra que é a verdade. Se eu ando com esse livro preto aqui, que é a Bíblia, que é a Escritura Sagrada, eu não posso profanar o que está escrito aqui. E é o que temos que fazer. Tornar-se não as pessoas mais boas, mas não existe uma pessoa boa. Então, vá tirando aquele de dentro de si que não agrada a Deus, eu também. Estou dizendo, irmãos, para que, se um dia Deus me levar, Ele possa ter misericórdia de mim, de eu entrar no último batente do último céus, mas que eu não vá para o inferno. E é isso que eu tenho tentado fazer. No livro de Lucas, capítulo... Aqui tem outro título. O problema de ver as pessoas como boas. No livro de Mateus, capítulo 20, 16, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Repare isso aqui. Você que pensa que é o primeiro que vai subir, está enganado, irmão. Às vezes você vai ser o derradeiro, às vezes não vai nem entrar. Porque você não é uma pessoa que está agradando a Deus. Quando Jesus diz lá, no livro, no Evangelho de João, 14,6, o versículo 2, que disse que ia preparar lugar, todo aquele que estivesse fazendo a vontade dele e do Pai, ele voltaria pela segunda e última vez, para buscar a igreja, que somos nós. Como está escrito em Apocalipse 21, ele vai vir ataviado como noivo, ele vai vir buscar a igreja, que somos nós, a noiva, mas que estejamos fazendo a vontade dele e do Pai, que está no mais alto dos céus. E os primeiros são os últimos. Aquele que pensa que é o primeiro vai chegar lá em primeiro lugar, às vezes não vai chegar. E os últimos, que às vezes aceita Cristo como foi o ladrão da cruz, é o primeiro a chegar, como foi o caso do ladrão da cruz, que se arrependeu dos seus pecados e disse, Senhor, quando tu estiver com o teu Pai lá no céu, lembra-te de mim. Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele era o último. Tornou-se o primeiro, né? Que possamos ver essa diferença. As pessoas não são boas, nem mais. Outro subtópico. No Evangelho de João, capítulo 15, 15, diz assim, eu vos chamo de amigos.
Exatamente. Jesus não nos chama mais de servos, mas de co-amigos, co-irmãos. Por isso que ele quer que praticamos isso aqui, conforme esse versículo. Tem outro subtópico. A imagem de Deus na terra. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 38, nos diz assim: o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus Cristo diz que Deus estava nele e ele estava no Pai, que é o próprio Deus. Não é? E é assim que ele quer que nós nos sentimos. E veja que ele fez isso. Não é? Tudo isso. Para que nós viéssemos entender que tudo que ele fazia era através do Pai. Para glorificar o Pai e que o Pai também glorificasse o Filho, para nós ver a diferença. E fazer também a diferença. Quando o crescimento gera tomada de consciência, no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 33, diz assim: pois é pelo fruto que se conhece a árvore. É verdade, meu irmão. Pelo fruto que se conhece a árvore. Uma jaca, pé de jaca, jamais vai poder dar um abacate, não é? Um pé de banana, uma bananeira, jamais vai dar um coco. E é pelo fruto que se conhece as árvores. A árvore. Então, se você é um fruto bom, mostre. Não precisa você estar fazendo coisas que não agradam a Deus. Aí você não está sendo fruto bom não, viu? Está sendo má fruto. Fruto bom gera outros frutos. Quando você ganha uma alma para Deus através de Jesus, e aquela alma que você ganhou, aquele irmão ou irmã que você ganhou, ele ganhou também, olha só, já gerou outros frutos. Aí esse homem ou mulher ganhou a mãe, o pai, um sobrinho, o irmão. Aí gerou frutos. E é isso que vocês têm que ver e entender. Gerar bons frutos é isso. Ah, minha família toda serve ao Senhor. Serve, mas serve da maneira correta. Se servir, ok para vocês. Se não servir, ok também para vocês. Em nome de Jesus. A arrogância nasce do coração insensível. A arrogância. No livro de Marcos, capítulo 8, 17, nos diz assim: porque seus corações são tão duros. Não é só o coração de Faraó que Deus fez endurecer, não, porque é tudo conforme que Deus quer. E Deus também endurece o coração de muitos aqui na terra. Para que sejamos, inclusive irmãozito, se eu tiver, sejamos arrogantes, hipócritas, tornar-se uma pessoa desprezíveis diante dos outros. Não fazer aquilo, a obra de Deus, com qualidade, mas fazer a obra relaxadamente. Relaxadamente não é estar se balançando na rede, é fazer de mau grado. Então, a arrogância, esse coração duro, tem que, como diz aqui em Marcos capítulo 17, eu tenho que tornar meu coração um pouco duro, amolecer ele como ele é de carne, para que eu venha me quebrantar. Isso se chama quebrantamento, através do coração. A gente fala o coração que é o órgão, mas o quebrantamento é você prostrar-se de joelho diante de Deus e pedir a Ele: olha, eu pequei hoje, mas eu tenho certeza que você não tem certeza de nada não, meu irmão, minha irmã. Sabe quem tem certeza das coisas? Deus, o nosso Deus. Ele é o único que tem certeza de tudo, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Como dizia um filósofo grego, Sócrates, ele tinha uma frase que dizia: eu só sei que de nada sei. É a mesma coisa que serve para mim. Eu não sei de nada, quem sabe de tudo é o nosso Deus. É isso. Vem de mim mesmo e do meu coração. Vou deixar para a meditação de todos no livro de Mateus capítulo 2, 26. Limpa primeiro o interior do copo e depois todo o copo ficará limpo.
É como você tivesse com um copo na pia, todo sujo de óleo, daquela graxa, de carne que você comeu, e você tem que limpar bem limpo com água sanitária e depois com detergente. Limpar primeiro o interior todinho, para poder limpar por fora. Por isso que eu tenho que limpar primeiro o meu interior todinho, para que fora, quando eu vier tomar um banho, e Deus vê que eu me limpei por dentro, que o Espírito Santo possa me iluminar e me revestir por fora. Não como eu não posso chegar aos pés de Moisés quando ele desceu dos montes, do Monte Sinai, com as tábuas da lei, que disse que Moisés desceu reluzente, que ninguém via Moisés, mas só aquela luz que envolvia Moisés. Que nós possamos ser Moisés, não vamos conseguir também, nunca, viu? Que essa luz que falamos é através de Cristo que vem de nós. É a limpeza por dentro e por fora que temos que fazer. E também deixa aqui uma palavra de evangelização no Evangelho de João 14,6, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Amados irmãos, esse foi o trabalho de hoje, do irmãozito. Falando de Cristo, como Ele cura a ansiedade, como Ele como Jesus, Ele é terapeuta, né, da nossa vida, e também um tipo de psicólogo, que nós, quando temos um filho doente ou estamos doentes, precisamos do psicólogo, e talvez até do psiquiatra, como é o caso da minha filha, não é? Que Deus possa abençoar. Eu peço aos amados irmãos que orem por mim, que essa semana o irmãozito não passou bem, eu passei mal, né? E parei no hospital. Eu nunca pedi isso aqui na live. Acho que vocês possam orar por mim, porque eu sou falho, mas Deus conhece a mim por dentro e por fora. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.